Efeito sanfona. Quantas vezes você já ouviu falar desse bendito nome? E quantas vezes você já caiu nesse efeito sanfona? Eu sou um exemplo clássico, já perdi as contas. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como acabar com esse bendito efeito sanfona antes que ele acabe com a sua própria autoestima. Vem comigo. Olá meninas, meu nome é Bruno Nakabashi, sou especialista em emagrecimento feminino para mulheres depois dos 35 anos. Quantas vezes você já caiu no efeito sanfona, né? Esse efeito sanfona já está na sua vida, assim como esteve na minha. Antes de a gente falar sobre como a gente acabar com o efeito sanfona, a gente precisa saber o que é o efeito sanfona. Meninas, o efeito sanfona porque parece realmente uma sanfona que vai e volta, que vai e volta. É assim como é a sua balança. Então a sua balança, você aumenta o peso, aí você faz uma estratégia, né? Abaixa o peso, sobe de novo, cai de novo, sobe de novo, cai de novo. E é assim a sua vida, né? Repare numa coisa. Todas as pessoas, desculpa, mas eu vou generalizar. Todas as pessoas que passam pelo efeito sanfona, que tá nesse ciclo, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Para pensar uma coisa. Como está a sua vida? Eu não estou falando do emagrecimento. Como está a sua vida emocionalmente? Como está a sua vida no seu trabalho? Como está a sua vida dentro da sua própria casa? Como está a sua vida no seu relacionamento? Sempre quando a gente fala efeito sanfona, o efeito sanfona, pessoal, nada mais é do que um próprio reflexo de como está sendo a sua vida. Repara para você ver. Quando você está com o seu peso lá em cima, como que está a sua vida no seu trabalho? Como que está a sua vida no seu relacionamento, na sua casa, com seus filhos, com os seus amigos? É sempre assim. A nossa balança oscila de acordo com o que nós estamos passando atualmente. Como que você está vivendo o seu emocional atualmente. Então, isso é o efeito sanfona. Um reflexo do seu psicológico, do seu emocional. Faz sentido ou não? Se faz sentido isso para você, comenta aqui embaixo. Faz sentido? Comenta aqui embaixo se você já passou por efeito sanfona, se você está passando nesse momento, ou se você já venceu o efeito sanfona. Quantas vezes você já emagreceu, engordou? Eu? Um monte. Nem sei quantas. Até eu conseguir o emagrecimento definitivo, tá? Então, isso é o efeito sanfona. Esse sobe e desce. E uma outra coisa, muito importante. Como aqui nesse canal nós falamos sobre emagrecimento especificamente feminino, adivinha o que faz a sua balança subir e descer? As suas oscilações hormonais. Então, olha só, eu falei para vocês o que mexe na balança de vocês, que tem interferência direta no seu efeito sanfona. Falei do ambiente, falei das suas emoções, falei do comportamento. Tem mais uma coisa, meninas. Quando nós falamos de mulher, emagrecimento, emocional, e aí? Hormônio. Não está completamente relacionado? Pensa bem, como que é a sua balança ao longo do mês, no seu ciclo menstrual, de acordo com o seu ciclo menstrual? Ah, Bruno, eu já estou na menopausa. Exatamente isso. Você está entrando também no efeito sanfona se você não se cuidar. Então, quando nós falamos de mulher, tem um quezinho a mais aí. Quando nós falamos de mulher, nós estamos falando também de oscilações hormonais. Então, eu comecei falando sobre o que é o efeito sanfona para você entender a importância de você entender o que é e não simplesmente saber que é a sua balança que aumenta e desce, só porque, eu me descuidei. Não é isso. Então, para deixar um exemplo bem claro aqui, vou dar um exemplo da minha aluna, da Fernanda. A Fernanda também já passou por vários efeitos sanfonas na sua vida. Até que ela acertou o ponto, né? Ela descobriu, através de um método, né? Através do FEM35, ela descobriu como acabar com esse efeito sanfona de uma vez por todas. E olha como é que tá a vida dela agora. Bruno, eu mudei totalmente depois que eu perdi os 10 quilos.
eu tava com a autoestima tão baixa que eu só usava vestidão largo, tinha festa, tinha churrasco, e eu ficava pensando, nossa, as pessoas vão me ver e vão falar, Fernanda, o que aconteceu? Eu tava com vergonha de mim, então isso tava impactando na minha saúde mental, sabe? Então eu não tava com confiança nenhuma. Então isso tava me prejudicando em todos os aspectos e em todas as áreas da vida. Então realmente, esse meu processo de emagrecimento foi maravilhoso. Eu posso dizer que eu tenho mais confiança, eu tenho mais segurança, eu tenho mais atitude. Então, realmente, mudou muita coisa para melhor. Então, antes da gente entrar mais profundamente no efeito sanfona e as causas, né, pessoal, a gente sempre tem algumas objeções, né? Por quê? Quando a gente tá cansado já de tanto tentar, a gente acaba colocando culpa em alguma coisa. Por exemplo, meu peso subiu porque meu metabolismo tá lento. Porque eu já passei dos meus 45 anos, 40 anos, já estou na menopausa. Então, isso pode ser uma justificativa, mas não é um ponto final, pelo amor de Deus. Se fosse um ponto final, não tinha um monte de mulher aí, mais de 60 anos, todas com um corpo super bonito, todas felizes. Então, isso não é uma desculpa, tá? Quando nós falamos de metabolismo, eu tenho hipotireoidismo. Sim, o hipotireoidismo com certeza vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Com certeza vai interferir, vai favorecer um efeito sanfona. Só que tudo isso é tratável. Eu estou numa menopausa. Você pode fazer uma reposição hormonal se o seu médico o permitir, né? Então, tudo isso você tem que conversar com o seu médico. Tudo tem solução, sim. Então, isso não são objeções. Se você estiver usando isso como muleta, isso é uma desculpa. Desculpa a sinceridade. Ou você fala assim, eu não tenho tempo para fazer dieta, minha vida é muito corrida, eu já tentei de tudo, então o problema sou eu. Gente, tudo isso nós temos que ir desvendando uma coisinha de cada vez para você realmente se organizar, né? Falta de tempo é organização. Falta de tempo não é uma desculpa. Então, não existe ex-obesa, ex-obeso desorganizado. Todos os ex-obesos, as pessoas que venceram a obesidade, pessoal, o mínimo é uma organização. Então você precisa organizar a sua rotina. Você precisa ter uma rotina. Começa por aí, para depois você querer começar a fazer alguma coisa. Não tem como você querer um processo de emagrecimento que exige muita dedicação, gente. Um processo de emagrecimento você precisa de muita dedicação. Você precisa de muito cuidado com você mesma, né? Então você precisa ter, no mínimo, uma organização. Se você não tiver, desculpa, você não vai conseguir. Sabe o jeito errado de você começar a tentar vencer o efeito sanfona? Jeitos errados. Vou mostrar pra você. Dietas super restritivas. Isso funciona num curtíssimo prazo. Gente, eu já fiz dieta do alface. Já pensou no que é uma dieta maluca dessa? Eu ficava comendo alface o dia inteiro, gente. Olha o que aconteceu comigo. Na época que eu era obeso, né? Assim como vocês sabem, eu já fui obeso. E uma das dietas malucas que eu já fiz foi comer alface o dia inteiro. Até que chegou no ponto que no segundo dia eu fui tentar ir à academia e acabei tendo um quadro de hipoglicemia e acabei desmaiando na academia, né? Caí e tudo mais. Então eu já fiz dieta do alface, já fiz dieta do ovo, fiquei o dia inteiro comendo ovo. Fiz dieta da salsicha, fiquei comendo salsicha, 2 salsichas no café da manhã, 2 no almoço, 2 na janta. Tudo isso resolve em um curtíssimo prazo. Tanto é que depois eu voltei a engordar? Óbvio. Então, dietas da moda vão fazer você emagrecer num curto prazo, depois você vai engordar de novo. Todas essas dietas malucas, vai acontecer isso, efeito sanfona pra você. Sabe uma outra coisa? Jejum prolongado como punição. Por exemplo, encheu a pança no sábado e domingo, adivinha o que você vai fazer na segunda-feira? Jejum. O que vai acontecer? Eu vou ficar 24 horas fazendo jejum. Você vai ganhar, sabe o quê? Uma bela de uma compulsão na terça-feira. Ou na própria segunda-feira, mesma noite. Então, gente, jejum como forma de punição, você vai acabar se dando mal e é um efeito sanfona. Sábado e domingo seu peso está lá em cima porque você encheu a pança. Na segunda você fica num jejum. Acaba não comendo nada. Na segunda-feira à noite seu peso vai estar mais baixo. Só que na terça-feira você vai ter uma compulsão, seu peso vai estar lá em cima de novo. Aí você vai ficar nessa. Isso é um efeito sanfona, né? Se você quiser saber como fazer um jejum de forma certa, né, de forma adequada para ajudar o seu processo de emagrecimento,
clique no link aqui em cima. Eu já fiz um vídeo falando sobre o jejum, a forma certa de fazer, que vai te ajudar, tá bom? Um outro jeito errado de você querer emagrecer, que vai causar sim um efeito sanfona em você, remédios para emagrecer, né? Eu não sou contra remédios, eu sou contra a utilização de remédios só para fins estéticos. Eu sou a favor de utilização de remédio para te tirar de um quadro aí, por exemplo, de uma síndrome metabólica, simplesmente para fins estéticos, como diversos, né? Não vou nem ficar citando aqui. Uma infinidade, uso da canetinha, né? Tem um monte e vão surgir sempre mais remédios modernos, tá? Isso nunca vai acabar. Sempre vão existir remédios mais modernos. Então, isso causa um efeito sanfona, porque enquanto você usa, você vai continuar magra. Depois que você tira, você vai engordar. A pergunta que eu faço pra você é: por quê? Por que depois que você tira, você engorda? Escreve isso num papel. Coloca na tela do seu celular para você nunca mais esquecer isso. Remédios não mudam hábitos. Então, você que está dependendo de remédio para emagrecer, desculpa. Você vai continuar obesa aqui. Às vezes não aqui, mas aqui. Você parar de usar remédio, você vai engordar. E enfim, como que é o jeito certo de quebrar esse ciclo sem fim, que é o efeito sanfona? Essa que é a verdade, né? Parece que não tem fim esse ciclo, né? E é frustrante, porque a gente acaba fazendo uma dessas coisas que eu falei, que vai dar errado. A gente consegue, a gente fica motivado porque perdeu peso, aí a gente cai de novo em alguma compulsão, alguma coisa e sobe o peso de novo. É um ciclo de frustração e desânimo que vai deixando a gente bem sem vontade mesmo de tentar coisas novas, né? Mas sabe por quê que tudo isso não funcionou, pessoal? Não funcionou porque você não teve um caminho certo, porque você não teve uma orientação certa e não teve uma mudança de hábito, né? O que causa tudo isso? Quando você fica com essas frustrações e tudo mais, primeiro, se você não tiver com o controle hormonal adequado, se seus hormônios estiverem todos bagunçados, é difícil, você vai ficar tendo esse sobe e desce mesmo, né? Se você tiver um direcionamento, se você tiver... Primeiro, não é só saber aonde você tem que ir, não é só o caminho que você tem que seguir, você tem que entender o porquê você está seguindo esse caminho. Sabe por que às vezes você vai lá, por exemplo, num nutricionista, você pega uma dieta, legal, você segue e funciona. Chega uma hora que essa dieta não funciona mais. O que você faz? Marca outra consulta, recebe outra dieta e vai. Aí chega uma hora que essa dieta também não funciona mais. E você vai indo. E sabe por que essas dietas não funcionam mais? Não funcionam mais porque você não entendeu o que está por trás dessa dieta. Por que você está seguindo essa dieta? Qual que é a finalidade desses alimentos? Por que você está comendo isso no horário que foi estabelecido? Porque às vezes o tempo de uma consulta com um nutricionista é muito escasso, realmente, não é culpa deles, né? Então tem uma hora para você falar com o seu nutricionista, 1 hora para você falar com o seu médico. Não consegue se aprofundar. Então você acaba simplesmente executando. Você vira uma máquina de executar dietas novas. E com isso você não entende o porquê você está executando tudo isso. Isso é uma das coisas que nós ensinamos no curso, no FEM35. Se você quer saber mais sobre o curso, clique aqui embaixo que eu vou te mostrar como que nós mostramos tudo isso para você, tá bom? Outra coisa que faz você ficar nessa oscilação de peso, gente, não saber como controlar a sua dopamina. O que é dopamina, pessoal? A dopamina, sempre que você tem um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, por exemplo, trabalho, casa, amigos, família, filhos, enfim, tudo isso gera estresse. Um estresse crônico levam quadros de compulsão alimentar, levam quadros de ansiedade. Toda vez que nós temos ansiedade, nós estamos estressados. Todas as vezes que nós temos esses quadros de desestabilização emocional, nós temos liberações de dopamina na nossa cabeça. Essa liberação de dopamina faz a gente procurar alimentos com alta densidade calórica. O que são alimentos de alta densidade calórica? São alimentos que, com pequena quantidade, você tem muita caloria. Por quê? Porque esse tipo de alimento faz o nosso cérebro liberar muita serotonina, que faz a gente acalmar. E toda vez que nós nos acalmamos por conta da liberação de serotonina, às vezes liberado por conta de
né, uma compulsão que nós tivemos com um doce, nós nos sentimos bem no primeiro momento. O que acontece depois? Depois vem o arrependimento e começa tudo de novo. É outro ciclo sem fim. E nisso você fica nessa roda e não tem uma solução. O que você pode começar a fazer? Siga esses passos. Rotina. Você tem que ter uma rotina diária. Você tem que controlar o que você tem controle, no mínimo. Isso é uma organização de rotina. Primeira coisa, treino. Quantas vezes na semana, Bruno? Quantas vezes você conseguir. De preferência todo dia. Eu sou ansioso todo dia. Então eu treino todo dia. Ponto. Então cabe a você escolher quantas vezes você quer treinar. Quanto mais, melhor. É isso, tá? Treino. Organização de dieta. Horários para se alimentar. Você tem que ter horários. Além de ter horários, você tem que saber o que você vai comer e já estar pronto essas marmitas, esses alimentos. Então, você tem que ter horário para comer, saber o que você vai comer e ter as coisas prontas. Gente, organização. Foi o que nós começamos a falar no começo do vídeo. Então você já está treinando, está organizando certinho o seu dia, sabendo o que você vai comer todos os dias. Um bom acompanhamento para te direcionar onde você tem que ir e como você fazer é fundamental. Então se você tiver tudo isso e mais, sabendo o que você está fazendo e por quê, quem aprende não depende de ninguém. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então, saber onde vai, como você vai e por que você está fazendo tudo isso. É o mínimo. Meninas, então é assim que nós saímos do efeito sanfona. Nos organizando e entendendo o que você está fazendo para que você possa chegar no seu destino. Isso tudo pode parecer um pouquinho difícil no começo, mas tenha controle no que você tem controle. Comer está no seu controle, treinar está no seu controle, horário de acordar, horário de dormir, tudo está no seu controle. Isso é o básico. Se você quer saber mais como você fazer isso, clica aqui embaixo, eu vou te ensinar. Entra pro Frame 35. Se as inscrições não estiverem abertas, entra na lista de espera. Você não vai se arrepender, tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todas. Não esquece de curtir aqui, compartilhar e no mínimo entrar no nosso canal. Inscreva-se lá, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.